Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. Esse vídeo é tão didático que tinha que passar em TV aberta. O ex-braço direito de Bolsonaro, Julian Lemos, rasga o verbo sem dó e fala em poucos minutos porque Flávio entreguista nunca será presidente do Brasil, e expõe também como o bolsonarismo se tornou a pior doença que já existiu sobre o nosso país. Veja esse vídeo até o final e mostre ele para aquele seu parente isentão, que está cogitando votar no chocolateiro. Flávio Bolsonaro, ele é vassalo. Veja só, o pai não bateu continência para a bandeira americana. Sim. Flávio lamberá as botas de Trump. É uma pessoa que não tem nenhum plano de país. Ele só tem projetos pessoais e é um corrupto em escala maior. Não sou eu que estou dizendo, é você, Juliano, não. É o Ministério Público do Rio de Janeiro. Tudo que cerca Flávio Bolsonaro tem indícios de corrupção. A mansão dele de 6 milhões não é 6 milhões. Mande avaliar hoje, se não custar 15. Ele foi registrar quase 100 quilômetros de Brasília. Quem registra assim quer esconder alguma coisa. Mas o mundo é pequeno. Flávio Bolsonaro esteve envolvido em quase que uma usurpação de uma ilha em Angra. Do jogador Richarlison, a esposa dele estava lá, chegou lá gente para tirar ela de dentro da ilha dele. O cara não tinha tecnicamente condições de comprar uma mansão, porque que ele ia comprar uma ilha? Flávio Bolsonaro, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, é o caos no Brasil. Ele será alguém que irá vender tudo o que puder no país. Só, o pai queria da Amazônia e Flávio Bolsonaro agora, nos Estados Unidos, naquele auditório cheio de figurantes, preste atenção naquele CEPAC, tá cheio de figurantes, pode ser tudo, menos brasileiro, aonde ele afirma que quer acabar com a maior parceria da história do país, que é com a China. Rapaz, deixa eu te falar um negócio a você. O que os Estados Unidos compram do agro aqui é nada diante do que a China compra. É uma falta de... Veja só, é uma questão tão visceral, essa submissão americana, que como é que alguém se diz patriota sem um mínimo de nacionalismo daquele tipo? O pai deu. Existe uma tubulação, uns dutos de transferência do interior de São Paulo para a capital para levar petróleo. Isso foi vendido por 30 bilhões para os árabes. Aquele pessoal que deu as joias. Que foi de nada, deram aquelas joias de nada. Depois, né? Não deu por nada. Só que só quem usa aquilo é a Petrobras. É só a Petrobras. A alocação daquilo é quase 2 bi. Então, em 36 meses, acabou-se. Veja só, refinarias. Eu tô falando das refinarias que já tinham sido terminadas. E as que não estavam finalizadas ainda, estavam em negociação. Eles deram, meu irmão, assim, pelo preço risível, coisas estratégicas. Alguém que diz que Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil não faz a menor ideia de quem foi Juscelino Kubitschek. Então, assim, tem alguma coisa errada na psique dessas pessoas. E eu não falo aqui mais com raiva nem com desprezo, eu falo aqui à luz da psicologia. Volto a falar. Esse fenômeno foi descoberto em 1961 por Robert Lifton, através de pessoas que escaparam de seitas religiosas, aonde os líderes dessas seitas controlavam não o pensamento, mas o que eles pensavam. Isso gerava um sistema de controle chamado Thought Stop, que era parada de pensamento. Isso é o que acontece hoje no movimento de massas bolsonaristas. E eu quero dizer aqui, se você é um cara que é antagônico ao PT, não é obrigatório você ser de Lula, mas vamos supor que seja dos dois. Não quer dizer que você seja a favor de um movimento que não é ideológico. O movimento bolsonarista, ele flerta diretamente com o fascismo. O movimento bolsonarista, Henrique, é preciso identificar que ele não é a causa. Bolsonaro não é a causa, o movimento bolsonarista não é a causa. Ele é o sintoma do que vinha dentro de forma muito subliminar dentro da mente e da consciência coletiva do povo brasileiro. Você repare bem, quando a gente fala de bolsonarismo, a gente lembra de insensibilidade social. Todos os deputados do PL votaram contra um auxílio gás, cara. O que é um auxílio gás diante de um país que banqueiros dão golpes de mais de 60 bi, cara? Entendeu? Você acha mesmo que um cara como Flávio Bolsonaro tem sensibilidade social pra isso? Você pode não gostar de Lula, meu irmão. Mas Lula, por mais que ele tenha defeitos, ele é um ser humano. Ele é um cara que passou fome, ele sabe o que é isso. Quem aqui tem mais de 40 anos, aqui tá Nilo que tem, não sei quem tem mais de 40 anos, sabe que no governo de Fernando Henrique Cardoso, houve aqui uma matéria no Fantástico quando as pessoas comiam rato e calango aqui no sertão de Pernambuco. Eu fiz campanha aqui, eu entrei dentro de um lugar que não tinha a menor dignidade. Eu não criava um cachorro no ambiente daquele. Pobreza extrema. E as pessoas, eu vejo as pessoas falarem meritocracia, meu irmão, pra quem nasceu em um bolsão de pobreza. Isso não é papo de ser esquerda, não, porque você não é bicho. O antagonismo de ser bolsonarismo, meu irmão, não tem nada a ver com ser de esquerda, cara. É ser lúcido, é ser humano, é ter sensibilidade social mínima. O cara fala, veio um monte de vagabundo sustentado Bolsa Família. Meu irmão, qualquer dinheiro que vá para Bolsa Família, ele retorna para a economia de novo. Mas se você reparar, o que se dá de Bolsa Família não é nem perto do que se leva em corrupção nesse Brasil. Aí você vê o apoio que o agronegócio, que diz que o agro é que move o Brasil. Rapaz, tem que ser muito ignorante para só o incentivo que se tem. O que fica aqui é muito pouco, é mais para exportação. Isso não sei o que eu tô dizendo, não são dados, cara. Qual o problema de ler? Aí qualquer benefício que se dá à pessoa que não tem condição é para sustentar vagabundo. Bolsonaro chamava Bolsa Esmola. Eu tô mentindo, meu irmão? Eles metiam um pau nos direitos humanos para bandido. Depois de Bolsonaro, você viu o chora-chora. E olha que Bolsonaro tava no flat. Porque aquela cadeia dele era um flat. Então, você vê que a todo momento sofismas, toda hora eles detupam o que está sendo feito, do que está sendo dito, para benefício próprio. O bolsonarismo e o conservadorismo no Brasil, ele não existe, são farsas. A força do país é Lula, meu irmão, não tem nada a ver com o PT. E quem for do PT que ache ruim, que ache. O PT sem Lula não escapa. E Lula sem PT vai para... Se o Lula for pro PSB, Lula é Lula não, hein? É Lula, sim. É Lula, meu irmão. Qualquer lugar. Lula é o maior líder que a América Latina já produziu.
Brasil. Entendeu? O cara pode dizer assim, rapaz, eu não gosto de Lula, e muitas vezes o cara diz que gosta de Lula sem saber. Eu não sou lulista não, Henrique. Eu sou um cara que analiso através dos olhos da história. Ele é um líder. É a mesma coisa dizer que Mandela não é. Eu fiz uma análise, olha só como é difícil você conversar através de uma lucidez. Eu dei alguns exemplos. Eu disse, olha, Maduro, ele foi sequestrado e foi preso. E ele depois foi para um julgamento nos Estados Unidos em seguida. E eu disse que Maduro, quando chegou lá, que começaram a julgá-lo, ele disse, eu não reconheço vocês. Eu sou um presidente eleito democraticamente, presidente da Venezuela. Aí eu disse que o cara tinha sido macho. Alguns bolsonaristas disseram, ele está elogiando Maduro. Aí eu peguei e disse, olha, Saddam Hussein, quando foi preso, na hora de ser julgado, ele chamou os seus julgadores, inclusive o juiz disse, fique de pé, ele disse, eu não fico não. E os caras foram pra pegar a força, ele levantou e disse, você é um cachorro. Eu tô dizendo que ele teve postura de líder. O cara disse, mas eles morreram. Meu irmão, deixa eu te falar, até pra morrer é preciso dignidade. Aí nós temos um presidente da República que estava gritando, meu irmão, dizendo que não cumpriria mais nenhuma determinação, chamando o ministro Supremo de canalha. E de repente ele coça a cabeça, ri e diz, eu queria chamar o meu ministro para ser meu vice-presidente. Bolsonaro, ele não tem. Bolsonaro é um fanfarrão. Ele não se comporta como alguém que estava à altura da instituição presidência da República. Bolsonaro foi um erro da política brasileira. Os erros da classe política criaram Bolsonaro. Fizeram sair das vísceras do povo brasileiro o preconceito, a intolerância, o radicalismo, o ódio. Não sei o que estou dizendo não, isso é história. Através da política desastrosa do armamento, as pessoas tiveram um país corrupto como esse que você pode falsificar um psicotécnico qualquer. As pessoas faziam chacina em lugares onde estavam jogando sinucas, que crianças eram mortas. E eles defendem o quê? Que em caso de feminicídio a mulher tem que ter uma arma, como coisa que o homem não soubesse onde arma e matasse a mulher com sua própria arma. As soluções para algo complexo que eles dão são simplórias e são fantasiosas. É isso que as pessoas não compreendem sobre o bolsonarismo. O bolsonarismo não tem ideologia, meu irmão. Isso é um movimento de ilusão. E o conservadorismo no Brasil, ele não existe na sua essência. O que resta aqui é um progressismo ainda, né, de forma muito mista ainda. As pessoas chamam Lula de esquerda, cara. Lula é um neoliberal. Você sabe o que é um neoliberal? Estude sobre isso. Entende como é que é? Então, por que você é bolsonarista? Porque você não sabe o que você é. É só por isso que você é bolsonarista. Quando Bolsonaro foi eleito presidente, eu acho que já na transição eu vi que o negócio era meio desorganizado. E depois eu fui vendo, eu costumava dizer dentro do plenário que Bolsonaro não precisava de oposição. A oposição não precisava trabalhar, eles mesmo se atrapalhavam. Eles iam andar um de um lado pro outro e batia a cabeça no outro. Aí Bolsonaro ajudava a oposição quando ele ia pra aquele cercadinho, lembra? Todo dia, né? Bolsonaro era um desocupado, porque eu não posso acreditar, eu não sei vocês. Eu não consigo ter tempo de passar meia hora em canto nenhum. Bolsonaro ia pra frente no cercadinho gerar problema. Ele ia gerar crises todos os dias. Bolsonaro foi um acidente da história. Bolsonaro não veio para a presidência pra mudar nada do Brasil, ele veio pra nos dar uma lição da responsabilidade que nós temos que ter com o voto. E os brasileiros não aprenderam com isso, cara. Bolsonaro, colocamos alguém em um país que tinha um número considerável, rapaz, de pessoas em vulnerabilidade pra ir pra fila do osso. Eu estou mentindo. Bolsonaro, um líder, não pode rir, meu irmão, sobre, em nenhuma hipótese, de alguém que sofre. Bolsonaro foi em algum hospital, você viu o Bolsonaro em algum hospital alguma vez? Seja sincero. A questão era pra fugir dos inquéritos das coisas, né? Bolsonaro disse, se depender de mim, não vai comprar vacina. Muitas pessoas morreram por causa da lentidão de Bolsonaro. Bolsonaro é um assassino. Bolsonaro é um assassino. Sobre ele pesa a morte de muita gente. E se você apoia Bolsonaro, você é tão criminoso contra ele. Isso não tem nada a ver com... Eu não preciso gostar de Bolsonaro. Entendeu, meu irmão? Essa é a diferença. Eu estou falando aqui pra quem tem ouvidos. Agora eu estou lhe afirmando aqui. E se tiver algum psicólogo, psiquiatra aí, colega aí, eu vou dizer a você. Você há de concordar comigo. A boa parte da população brasileira não tem recuperação mais não. Entrou em um colapso. Entrou em um loop mental. Onde as pessoas caem um raio e a pessoa agradece a Deus porque caiu o raio. Se o raio caiu, é porque tem que aguentar. Se o raio não cair, serve porque... Entendeu? Outra coisa, nós estamos vendo algo assim, um fenômeno nunca antes visto no Brasil. As igrejas se tornaram palanques eleitorais. Você vai ver que se tornou um lugar de expulsar, onde era para se ter compaixão, onde era para se ter acolhimento, as pessoas expulsaram membros de suas igrejas. Pastores dizendo, se tiver algum petista aqui, saia em fila que é para não atrapalhar. De 2 em 2. Tá cheio de vídeos assim. E aqui estão ungindo mais uma vez. Aqui Flávio Bolsonaro estava agora no último evento, um pastor chegou lá, tratando o Flávio como um bezerro de ouro e dizendo, o Brasil, o futuro do Brasil nas suas mãos. Se você é cristão, meu irmão, você tem pelo menos noção de quem você é. Se tivesse de colocar na mão de alguém, seria na mão do próprio Cristo, através da sua consciência cósmica, e não na mão de um corrupto como Flávio, cara. Flávio é corrupto, bicho. Até que vai chegar em quê? Nessa questão da religião, cada dia mais tá dominando a política. A desmoralização das instituições, principalmente pentecostais. Desmoralizou mesmo. E vou lhe dizer uma coisa, muitos membros estão percebendo isso e deixando suas comunidades. Bolsonaro desmoralizou. Ele corrompeu, porque corrupção não é só questão de dinheiro não, cara. É moral. Corrupção também é vaidade. A vaidade é muito grande. Quando na realidade foi o que Bolsonaro fez pelas instituições. Quem mais fez foi Lula, bicho. Se tivesse de dizer que um presidente honrou os evangélicos, foi Lula. Isso é fato. Patrimônio dos brasileiros, dia da Bíblia, dia dos evangélicos, tudo isso foi Lula. Bolsonaro não fez nada. Bolsonaro levou pastores para um ministério se corromperem, propinas em barras de ouro. Foi isso que aconteceu. Como é que um cara que fala sobre família e tem uma família desorganizada, desestruturada, onde o filho chama o pai de canalha, onde o filho não respeita a esposa, onde a esposa não respeita o pai, que não respeita o filho. Meu irmão, se o padrão de família é aquele ali, imagina o que não é. Entendeu? É isso aí. Os filhos de Bolsonaro não suportam Michele. Michele não suporta os filhos. É isso que tá acontecendo. Na sua opinião, Flávio se comporta como um líder? Como esse líder? Ele nem líder ele é. Ele se comporta, sabe como? Como Milei. Lembra Milei nas campanhas, pinotando pra um lado e pra outro? Aquela dancinha? É, aquilo ali. Aquilo ali não é postura de um estadista não, rapaz. Tu imagina Putin fazendo aquilo ali? O presidente da China, Xi Jinping, Macron. Quem é que faz aquilo ali? Trump? Um senil
assassino, pedófilo, que é o cara que eles querem que interfira na política do nosso país.